Isaías capítulo 31, abra sua Bíblia neste texto. Isaías capítulo 31. Eu quero nessa noite conversar com você e compartilhar esta palavra sobre a nossa confiança estar no Senhor. Nós precisamos reiterar isso, amados, todos os dias, em todos os momentos. Não só nesse tempo de pandemia, mas em todos os momentos da nossa vida. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Isaías capítulo 31. A palavra de Deus diz assim, verso 1 ao verso 3, eu leio nesse começo. Ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no Santo Deus de Israel, não pedem ajuda ao Senhor. Verso 2: porém, o Senhor é sábio e sabe fazer com que a desgraça venha. Ele sempre cumpre o que promete. Por isso, ele ficará contra os que praticam o mal, contra todos os que ajudam as pessoas perversas. Verso 3: os egípcios não são deuses, eles são apenas seres humanos, os seus cavalos são apenas animais mortais, não são espíritos imortais. E quando o Senhor levantar a mão para castigá-los, todos cairão mortos de uma só vez, tanto o Egito, a nação forte, como Judá, a nação fraca. A nossa confiança está no Senhor. O rei Ezequias, ele é o rei aqui onde Isaías está escrevendo o capítulo 31. Isaías profetiza no tempo do reinado de rei Ezequias, período onde a Assíria estava avançando contra as nações para conquistar as cidades. A Assíria era um império que estava avançando como uma nuvem de gafanhotos e dominando e conquistando todas as nações daquela região. A força militar de Ezequias, a força militar de Judá, era uma força infinitamente menor à força militar dos assírios. Naturalmente, Ezequias não tinha condições de resistir ou de combater contra aquele exército que era sabidamente mais forte do que ele. E nesse contexto, irmãos, era muito comum que os reis fizessem alianças com outros reis para sair a uma batalha. Nações ou reinos pequenos, sem muita força militar, eles faziam acordos de guerra com outros reis. Naturalmente, eles pagavam por isso. E esses outros reis enviavam as suas tropas, os seus soldados, para fortalecer o exército e então essa batalha poder ser uma batalha vencível. E o Egito sempre foi uma nação que se colocava à disposição para ajudar e auxiliar reinos que estavam precisando de ajuda militar. O Egito era uma boa opção, uma alternativa viável, porque o Egito ele detinha carros de guerra, ele tinha cavalos e tinha cavaleiros, então era uma força militar digna de uma aliança para enfrentar os adversários. E é nesse contexto que o profeta Isaías está aqui trazendo essa mensagem para aquela nação e também para o nosso coração. E a mensagem de Isaías é uma mensagem num tom de reprovação. O que Isaías estava reprovando? A eminência ou a decisão ou a escolha de Ezequias buscar ajuda, buscar apoio, buscar socorro, não no Senhor, mas na força do exército do rei do Egito. As palavras de reprovação em relação a confiar nos carros e nos cavalos do Egito. Ele declara isso no verso número 1, de maneira bem clara. Ele está reprovando aqueles que procuram ajuda no Egito e, naturalmente, ao fazer isso, eles esquecem. Eles esquecem de buscar e de orar ao Senhor. Eles deixam de lado o Senhor para se valer de uma força humana. E o salmista, lá no Salmo número 20, ele diz assim: alguns confiam em carros, versículo 7, outros em cavalos,
mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, verso 7. O salmista Davi já tinha essa percepção de que não adiantava confiar na força do homem, ou no braço do homem, ou no contexto aqui da palavra de Deus, confiar em carros ou em cavalos, mas deveria-se confiar no Senhor. E é esta reprovação que Isaías está fazendo aqui, aqueles que deixam de confiar no Senhor para confiar na força do homem. E esse, meus irmãos, é um erro que nós não devemos cometer. Amém? A questão principal aqui que Isaías levanta no capítulo 31 é: em quem devemos confiar? Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Nós estamos confiando mais na força e na capacidade humana ou no poder de Deus? E essa pergunta eu lanço agora para você refletir nesse momento. Em quem você tem confiado nesses últimos meses de pandemia, de quarentena, de falta de emprego, de recessão, de dificuldade, essa mudança que nós estamos passando? Em quem você tem confiado? Na força e capacidade humana, e isso inclui a sua força, a sua capacidade, ou você tem confiado no poder de Deus? É essa a repreensão de Isaías que ele deixa muito claro aqui no verso número 1. Ai dos que vão para o Egito. Ai daqueles que buscam a força e capacidade humana. Ai daqueles que confiam no braço do ser humano, na sua própria força. E como Isaías declara no final do verso 1, não pedem ajuda ao Senhor. Nós não podemos, amados, correr esse risco e entrar nesse erro. Até parece uma questão simples essa escolha. Pastor, mas é tão simples escolher confiar no Senhor. É tão simples não confiar no braço do homem. Parece algo tão natural, tão normal, mas de fato não é, meus irmãos, algo tão simples assim. Nós não podemos afirmar que nós, de fato, confiamos completamente, plenamente e apenas no nosso Deus. O nosso lado humano, a nossa tendência humana, muitas vezes é, primeiramente, recorrer à força e capacidade humana, nossa própria, ou de quem está ao nosso lado. E depois, se tudo fracassar, aí então a gente volta os nossos olhos ao nosso Deus. A nossa confiança, ela está dividida muitas vezes nesses dois polos, a força, a capacidade humana, ou a força e o poder do Senhor. E dependendo da ocasião em que nós estamos vivendo, o fiel da balança pende para um lado. Ora a gente confia mais na força do braço humano, ora a gente confia mais no poder do Senhor. Aqueles que se dizem ou que dizem confiar em Deus, em algum momento já se apoiaram na capacidade humana. Eu muitas vezes confiei na minha própria capacidade, ou confiei na força, no socorro, no braço de pessoas, em lugar de confiar na pessoa e no braço do Senhor. Aqueles que assim se declaram e em algum momento acabam tomando essa atitude. E aqueles que até dizem não confiar em Deus, raramente tem alguém que nunca tenha dito: ah, Deus, por favor, me ajuda. Aquelas pessoas que dizem não confiar em Deus, até elas, em algum momento, elas vão dizer: Deus, me ajuda, Deus, me socorre. Quer ver como isso acontece, meus irmãos? Quantas vezes nós demonstramos confiar mais na nossa capacidade? Na nossa capacidade ou de outra pessoa? Toda vez que eu não consulto a Deus em oração para tomar uma decisão. Quantas decisões eu e você tomamos sem consultar a Deus em oração primeiro? Quantas vezes nós fechamos um negócio ou nós assinamos um contrato sem antes colocar isso diante do Senhor? Quantas vezes nós compramos alguma coisa, algum bem, sem antes consultar e buscar ao Senhor? Quantas vezes nós comprometemos o nosso dinheiro, ou nós ocupamos o nosso tempo sem consultar ao Senhor? Cada uma dessas vezes que fizemos algo sem antes consultar a Deus em oração, é uma demonstração que nós estávamos confiando em nós, na nossa capacidade ou em outra capacidade humana e deixamos Deus de lado desse processo. Aí eu pergunto para você, qual a probabilidade de dar errado algo que a gente faz sem buscar e sem confiar no Senhor? A chance é maior. A probabilidade, ela aumenta muito mais. Alguém poderia perguntar em sua defesa:
que não devemos importunar ao Senhor com coisas pequenas. Pastor, mas para que eu vou orar a Deus em coisas pequenas, em coisas simples? Isso aqui é algo tão pequenininho que eu não preciso orar e consultar a Deus para ver se Deus aprova ou não isso que eu quero fazer. Então não precisa incomodar Deus, importunar ao Senhor por algo tão pequeno. É algo tão simples, é algo tão banal que não vale a pena incomodar ao Senhor. Mas aí, meus irmãos, é justamente começando pelas coisas pequenas que nós nos tornamos infiéis ao Senhor nas coisas grandes. É não deixando de buscar ao Senhor nas pequenas coisas, no cotidiano, nas coisas diárias, que nós vamos ser infiéis ao Senhor nas grandes coisas. Já diz o Evangelho de Marcos 25, 21. Servo mau e negligente, você foi infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. Assim diz a palavra do Senhor. Quando a gente é infiel a Deus nas pequenas coisas, nós vamos nos acostumando. E aí, quando a gente menos percebe, nós vamos ser infiéis a Deus em coisas grandes também. Chegamos a deixar Deus de lado nas coisas grandes, justamente porque nós começamos pelas pequenas. E se você puxar na sua memória, você vai reconhecer que em muitos momentos isso já aconteceu na sua vida. E eu digo você porque isso já aconteceu comigo. Então eu posso dizer você, ou eu poderia dizer nós. Quantas vezes nós já deixamos de consultar a Deus em coisas simples, e quando a gente percebe, a gente não consulta a Deus em coisas mais grandes ou mais importantes, coisas que são necessárias. Ai daqueles que vão ao Egito em busca do carro e do cavalo e esquecem de orar ao Senhor. Aí você pode se perguntar, pastor, mas por que a gente tem que confiar então no Senhor? Primeira coisa que Isaías nos ensina é que a força do homem, ela não pode nos socorrer. Capítulo 31, do verso 1 ao verso 3. Por que nós temos que confiar no Senhor? Porque a força do homem, ela não pode nos socorrer. O texto que eu li, do verso 1 até o verso 3, Isaías deixa isso muito claro, muito explícito, muito escancarado. Olha aí o que diz na sua Bíblia, nesses 3 primeiros versículos. A reprovação de Isaías, como eu já disse a você, está em confiar na força do homem, isso é, descer ao Egito em busca de socorro, que é também relatado no capítulo 30. Se você voltar uma página da sua Bíblia, no capítulo 30 do profeta Isaías, do verso 1 ao verso 5, ele vai trazer a mesma mensagem. O Senhor Deus diz: ai dos filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultar, e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontam pecado em cima de pecado. Verso 2: pois sem pedir licença às autoridades de Judá, foram ao Egito, pediram socorro ao rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Então olha que Isaías já está aqui, antes ainda no capítulo 30, dizendo: vocês desceram ao Egito, buscaram o apoio do Egito, vocês não confiaram em mim. Verso número 3, mais uma vez, o socorro. Mas em vez de socorro, virá a desilusão. Em vez de proteção, haverá humilhação. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, a cidade de Zoan e Anis. Verso 5. Mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não podem ajudar em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e de humilhação. Devemos confiar no Senhor, porque a força do homem não pode nos socorrer. E conforme o Isaías nos revela aqui nesse capítulo 30, são filhos obstinados, executam planos que não são do Senhor, fazem acordos sem aprovação, vão ao Egito sem consultar, buscam proteção do poder de Faraó, mas isso será inútil. Verso 2 e verso 3. Em lugar de ajuda e vantagem, eles vão encontrar vergonha. Verso número 5. Então, amados, não adianta a gente procurar a força do homem, a confiança, o braço, a capacidade humana, porque elas não podem nos socorrer. Para o profeta Isaías, confiar no homem para socorrer é ignorar a sabedoria do Senhor.
é ignorar a fidelidade do Senhor, é ignorar a força do Senhor em cumprir as suas promessas em favor dos seus servos. Quando deixamos de buscar a Deus, estamos ignorando aquilo que Deus pode fazer. E além disso, ignoramos a ajuda que vem do Senhor, e nós nos colocamos contra Ele, fazendo com que se torne um adversário em lugar de um aliado. Verso número 2 do capítulo 30. Vão ao Egito sem pedir licença às autoridades, sem pedir socorro, pois confiam no seu poder, pois ele não pode proteger Judá. Quando a gente deixa de confiar e de consultar ao Senhor, a gente se torna um adversário do Senhor. Lá no verso 2 do capítulo 31 agora, Isaías ele fala isso, que o Senhor é sábio, o Senhor pode fazer o bem e o mal, a desgraça, Ele cumpre aquilo que Ele promete, né? E aí Isaías fala assim: por isso Deus ficará contra aqueles que praticam o mal, contra os que ajudam as pessoas perversas. Não buscar a ajuda do Senhor é estar se colocando contra a vontade do Senhor. O erro em confiar na força do homem é ignorar a sua limitação. O que Isaías disse sobre os cavalos e os carros do Egito no verso 3 do capítulo 31. O que Isaías revela aqui como erro? Ele diz: olha, os egípcios não são deuses, eles são seres humanos. Os seus cavalos são mortais, eles não são imortais. Quando Deus se levantar, Deus vai destruir tudo isso. Ou seja, eles são limitados. Meu irmão, a pessoa que você confia muitas vezes é limitada. Ela não vai poder te ajudar porque ela é limitada. E além da afabilidade, o homem é passageiro. Ele não vai estar sempre para nos socorrer. Então é um erro confiar na força e no braço do homem, porque nem sempre esse homem, essa pessoa, esse ser humano vai estar conosco. Porque ele é falho, ele é passageiro e ele não pode nos socorrer. O salmista no Salmo 33, 17 e 18, ele diz assim: não são os cavalos de guerra que ganham a batalha, a sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor, Deus, que protege aquele que o teme. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Então, meus irmãos, não tem outra alternativa. A nossa confiança deve estar no Senhor. E para concluir esse primeiro tópico, a mensagem de Isaías é muito clara. Por mais que seja tentador aos nossos olhos naturais confiar e buscar o socorro naquilo que é humano, isso é um erro. Isso é uma falha. Isso é um grande engano, porque nós excluímos a possibilidade de o Senhor se manifestar com o seu poder em nosso favor. Em quem você tem depositado a sua confiança? No Senhor ou no braço, na força humana? Segundo lugar, agora do verso 4 até o verso 5 e depois o verso 8 e o verso 9. Por que devemos confiar no Senhor? Porque o socorro vem do Senhor. Se Isaías está dizendo para não confiar no homem, não confiar no braço do homem, ele então vai dizer agora que a confiança tem que estar no Senhor. Olha o que ele diz no verso 4 do capítulo 31. O Senhor Deus falou comigo e disse. E agora Isaías vai usar aqui duas imagens. A imagem do leão e a imagem de uma ave. Ele diz assim no verso 4: um leão que pega e mata uma ovelha não se assusta nem foge quando os pastores vêm gritando, mesmo que sejam muitos e gritem bem alto. Assim também eu, então Deus está se comparando com esse leão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, não me assustarei quando descer para lutar no Monte Sião. A imagem do leão que pega uma ovelha e não foge quando os pastores vêm para socorrer. E aí ele vai usar uma outra imagem no verso 5. Como uma ave que fica voando por cima do seu ninho para protegê-lo, assim eu, o Senhor Todo-Poderoso, protegerei Jerusalém e salvarei a cidade e livrarei o meu povo. Então, com essas duas imagens, Isaías quer mostrar para aquele povo que o socorro
deve vir do Senhor e a confiança para esse socorro deve estar no Senhor. Capítulo 42 do profeta Isaías, verso 13. Vejam o que Isaías diz. Capítulo 42, no verso 13. Estas duas imagens, elas são significativas para descrever esse Deus que protege, esse Deus que dá livramento. Capítulo 42, verso 13, Isaías diz: o Senhor se prepara para a guerra, ele sai pronto para lutar, como um soldado valente, com toda a força, ele solta o grito de batalha, e com o seu poder, ele derrota os seus inimigos. Então, irmãos, é o Senhor quem vai trazer o socorro e o livramento. É do Senhor que vai vir a libertação. É Ele quem vai subjugar os nossos adversários. E também no Salmo 33, verso 19 ao verso 20, o salmista diz: Ele os salva da morte, e nos tempos de fome Ele conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor, e Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Amados, Deus é o socorro, dele vem o socorro, dele vem o livramento, dele vem a ajuda, é dele que procede aquilo que nós precisamos. O rei Ezequias, quando foi atacado por Senaqueribe, rei da Síria, em um outro momento, ele tentou humanamente resolver o problema. E isso está lá no capítulo 18 de 2 Reis. Se você puder abrir a sua Bíblia, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 18, nós vamos ver Ezequias tomando uma atitude errada. Ele, quando foi atacado por Senaqueribe, em vez de buscar ao Senhor e lutar para defender a nação, ele se entrega ao rei da Assíria. Ele tenta então humanamente, aqui no livro de 2 Reis, capítulo 18, do verso 13 ao verso 16, ele tenta humanamente resolver o problema. E qual que é a solução que Ezequias traz sem consultar ao Senhor? O que ele faz? Diz no verso 13 que no ano 14, Ezequias, o rei de Judá, Senaqueribe atacou a Síria. E aí no verso 14, olha a mensagem que ele manda para o rei. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laques. A mensagem foi esta: eu errei, por favor, saia do meu país. Eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. A solução humana que Ezequias encontrou foi: eu vou pagar. Eu vou entregar os bens, o ouro, a prata, para que esse rei não venha e nos atacar, porque Ezequias sabia que não tinha força militar para resistir. E da onde que ele vai tirar ouro, prata, para poder evitar esta guerra? Aí o rei responde ainda para ele, dizendo: olha, então eu quero 10.000 quilos de prata, 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Aí o que o rei faz? Ele mandou por toda a parte do templo e todo o tesouro do palácio. Ele limpou tudo que tinha de bens, de tesouro no templo, mas não deu o que chega. Aí no verso 16 fala que também arrancou o ouro das portas do templo, o ouro com que o mesmo havia sido revestido os batentes, e mandou tudo para Senaqueribe. Resolveu o problema? Sim. Por quanto tempo? Por pouco tempo. Porque agora o rei vem de novo contra Ezequias. Ele não resolve o problema, ele adia o problema confiando na sua capacidade. Ele achou que mandando dinheiro o rei iria ficar tranquilo e não teria mais problema. Mas agora a gente vê que ele está sendo de novo atacado. E ele agora não tem mais ouro, não tem mais prata, não tem mais nada para evitar essa batalha. E ele agora então aprende que o melhor é confiar no Senhor. Ele age diferente, ele volta-se para Deus, ele busca o Senhor, ele ora por livramento daquela opressão. Às vezes, irmãos, a gente tem que aprender com o nosso próprio erro. E esse é um aprendizado muito dolorido, muitas vezes. Mas que bom se a gente aprender com isso. Na carta que o rei da Síria envia para Ezequias, nós podemos ver a tática do inimigo. Ele diminui Deus, ele mostra o poder dele,
ele mostra a fragilidade dos outros povos que ele já havia derrotado, e ele diz que todo mundo é fracassado. O rei Senaqueribe manda uma carta para Ezequias e diz assim: olha, não adianta você resistir, vai ser em vão, porque eu sou poderoso, eu já venci todos os deuses à sua volta, ninguém resistiu ao meu poder, então não adianta você querer resistir, porque você vai ser derrotado e eu vou vencer o seu povo. Mas Ezequias, ele tem uma atitude certa diante do problema. Ezequias pega a carta que o rei manda e ele leva essa carta diante do Senhor. E lá ele coloca então a carta diante do altar de Deus. Isso nós vemos lá no livro de 2 Reis, capítulo 19. Aonde ele pega a carta, ele lê as ameaças, e agora Ezequias, não tendo mais como resolver o problema humanamente, ele vai para o templo com aquela carta, e ele coloca a carta na Arca da Aliança diante do Senhor, ele ora a Deus, e ele deixa então agora o problema para o Senhor resolver. Ele busca saber qual que era o problema, ele reconhece o problema, ele vai à casa de Deus, ele busca auxílio, ele deixa diante do Senhor. O problema não era mais dele agora, ele ora, ele reconhece a sua limitação e ele diz: Deus, agora está contigo. Ele aprendeu a buscar o auxílio e o socorro no Senhor. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus atendeu o seu pedido. Deus se manifestou em favor dele, da sua nação. Deus age com poder e graça. Deus dá livramento, porque quando colocamos diante de Deus os nossos problemas, nós vamos aprender que Deus, Ele ouve a oração do justo, amém? Quando a gente vai ao Senhor, a gente coloca diante do Senhor, Ele responde. Ele ouve a nossa oração, a resposta vem, em alguns momentos de maneira imediata, em outras horas essa resposta demora um pouquinho mais, mas Deus, Ele não deixa de ouvir a nossa oração e Ele não deixará de atender, mesmo que não seja do jeito que a gente espera, mas Deus vai responder, e Ele dá o livramento, e quando Ele dá o livramento é completo, não é pela metade, como aconteceu na primeira vez que Ele mandou o ouro para o rei. E a derrota do inimigo, ela é consumada. Então, amados, confiar no Senhor sempre é melhor. Eu quero perguntar para você, qual que é a sua dificuldade? De que livramento você está precisando? A saída é colocar isso diante de Deus em oração. Quantos minutos por dia você tem orado por isso? Quantas horas por dia, por semana, você tem buscado a Deus por essa dificuldade, por esse problema, pedindo por esse livramento? Porque é isso, meus irmãos, o tempo que eu invisto diante de Deus para solucionar essa questão, que vai demonstrar se de fato eu confio nele ou se eu não confio nele. Porque se eu oro 1 minuto ou 5 minutos por dia por aquilo, e eu vou agir o restante do tempo, eu estou dizendo que Deus é menos poderoso do que eu mesmo para resolver o problema. O Senhor, que é onipotente, onipresente e onisciente, estará a uma oração de distância para te socorrer. Ele pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Então ore, porque a distância entre você e Deus é justamente a distância de uma oração. E ao orar a Deus, você vai ter a resposta. Isso significa que Ele pode levantar até mesmo pessoas como parte dessa solução. Pastor, quer dizer então que Deus vai manifestar o fogo do céu e vai resolver o meu problema? Às vezes sim, mas às vezes Deus vai levantar pessoas que estão ao seu redor como parte da solução. Se Deus levantar pessoas para nos ajudar, amém, porque é parte da solução que veio do Senhor. Agora não cabe a nós buscar o socorro apenas nas pessoas. E o verso 6 e o verso 7 do Isaías 31, nós vamos ver que confiamos no Senhor, porque mesmo que a gente tenha errado, mesmo que a gente tenha falhado, Ele vai nos convidar a uma reconciliação. Olha o que diz o verso 6 e o verso 7 do capítulo 31. O povo de Israel: vocês se afastaram para longe de mim, mas agora arrependam-se e voltem para Ele. Naquele dia todos vocês jogarão fora suas imagens revestidas de prata e de ouro, que só servem para fazer vocês pecarem.
Pastor, mas eu me afastei do Senhor, eu enfraqueci na fé, eu não confio mais como eu confiava antes, eu andei por alguns caminhos errados, eu fiz algumas coisas que desagradavam ao Senhor, eu acho que Deus nem quer mais saber da minha pessoa, eu falhei tanto com o Senhor que Ele nem vai olhar para mim mais, nem adianta eu buscá-lo em oração, nem adianta eu querer me aproximar do Senhor, porque não tem mais uma condição para isso. Amado, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia sempre vai nos apresentar um Deus que está esperando por nós. Não importa o que a gente tenha feito e quanto a gente tenha errado. É o que Isaías está dizendo aqui no verso 6, no verso 7. Vocês se afastaram para longe, mas agora arrependam-se e voltem. Então ele nos convida à reconciliação. A constatação de Isaías é muito clara. Eles se afastaram para longe. Eles deixaram a confiança e a comunhão, passaram a confiar na força do homem. Toda vez que alguém se afasta de Deus, ele vai confiar no homem. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Em lugar de esperar no poder do Senhor, ele confia no homem. Era hora de arrepender-se, de voltar para Deus, o que exigia deles jogar fora as suas imagens. Exigia uma atitude. Exigia uma decisão, uma convicção, exclusividade. Deus quer de nós totalidade e exclusividade. Não podemos dividir a nossa adoração. Jesus disse que nós não podemos agradar a dois senhores. Nós temos que dar todo o nosso coração a Ele, porque quando a gente volta as costas para o Senhor, nós nos tornamos idólatras. Mas como que isso foi acontecer na vida desse povo? Como que alguém pode, irmãos, voltar-se as costas contra o Senhor? Como alguém pode deixar a comunhão de Deus e sair da igreja e voltar para o mundo e pecar de novo e não continuar na presença de Deus? Como que Israel se afastou do Senhor? Esse ciclo de idolatria, ele começou a se evidenciar na história de Israel ainda lá no deserto. Depois de saírem do Egito, andarem 40 anos no deserto, quando eles estão próximo ao Rio Jordão para atravessar a terra prometida, ali tem o primeiro evento de idolatria, de afastamento desse povo. Números, no capítulo 25, do verso 1 ao verso 3, eles chegam a Sitim, próximo do Rio Jordão, ribeiro das acácias, planície de Moabe, Moabe, terra dos desejos, e eles estão ali acampados para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Mas eles começam a se envolver com as mulheres daquela região. Eles começam a ter relações sexuais promíscuas com aquelas mulheres. E naturalmente, depois desse envolvimento físico e afetivo, aquelas mulheres vão apresentar a eles os seus deuses. Então percebamos que a idolatria espiritual, ela começa com uma disposição carnal, uma disposição humana. E eles começam a se envolver então com aquelas mulheres, eles começam a deixar ao Senhor, eles começam a cultuar aqueles deuses, aqueles ídolos, ainda antes de ter entrado na terra de Canaã. E se a gente voltar um pouquinho mais na história, antes de começar a viagem, no capítulo 32 de Êxodo, eles fazem um bezerro de ouro para adorar enquanto Moisés estava no alto do templo, do monte. Como que uma nação se afasta do Senhor? Não é de uma única vez, é aos poucos. É um ato de cada vez, é um gesto de cada vez, é um passo de cada vez. Como alguém se afasta da comunhão, como alguém abandona o Senhor, é dando um passinho de cada vez para longe do nosso Deus. É de passo em passo que a gente vai se afastando do Senhor. Quando a gente menos percebe, já estamos completamente longe deles. Desde então, lá, naquele momento, acampados para atravessar o Rio Jordão, a idolatria só cresceu. E em parte disso, por não terem expulsado os moradores da terra de Canaã. Aqueles que não expulsaram os moradores, eles acabaram depois, com o passar do tempo, cultuando aqueles deuses.
Porque eles se acostumaram com aqueles deuses, eles toleraram aqueles deuses, e eles passaram agora a adorar aqueles deuses. Chegando ao ponto do Senhor permitir que os dois reinos, Israel e Judá, fossem levados cativos, desterrados por conta da idolatria, por conta de se afastarem do Senhor, por virarem as costas para Deus. E quando a gente pensa em idolatria espiritual, a gente lembra do profeta Oséias, que se casa com uma prostituta para evidenciar o afastamento daquele povo diante do Senhor. Oséias, ele tem a sua mensagem expressa na sua própria vida. O adultério da esposa de Oséias era uma forma de mostrar para o povo o adultério do próprio povo. Naquela relação de Oséias com a sua esposa, Deus representa, tipifica Oséias, e o povo tipifica a mulher dele, que era uma adúltera. Então Deus está dizendo: olha, essa nação é uma nação adúltera, eles estão me deixando, eles estão me abandonando, eles viraram as costas para mim, eles se tornaram idólatras, eles me abandonaram. Assim como o adultério físico tem etapas, o espiritual também segue etapas. Oséias vai dizer que Efraim construiu um monte de altares. Quando eles constroem aqueles altares, eles constroem para a adoração. Mas aqueles altares que foram construídos para a adoração, com o passar do tempo, eles se tornaram altares de pecado. Naquele mesmo altar onde eles estavam adorando ao Senhor, depois de um certo tempo, lá eles começaram a pecar contra o Senhor. Eles passaram a oferecer sacrifícios, depois fizeram festa com a carne sacrificada. Eles apresentavam as suas ofertas e depois o resto da carne eles pecavam. Então, amados, o coração daquele povo começa a se afastar do Senhor. E aí no capítulo 9 de Oséias, no verso 10, diz que eles se apegaram ao pecado como um porco se apega à sujeira. Aquele povo estava tão habituado agora em pecar que eles já não tinham mais nenhum pudor, eles se entregaram completamente ao pecado. Então, amados, aos poucos, um passo de cada vez, uma concessão após a outra, esse é o caminho para alguém se afastar do Senhor. É aos poucos, é um passo de cada vez, é uma concessão depois da outra, é uma aliança com um povo idólatra, é um altar construído para adorar, mas depois se torna altar de idolatria. Assim eles se tornaram infiéis, assim se tornaram idólatras, assim eles abandonaram o Senhor. E por isso Isaías vem chamar a atenção deles aqui: voltem a Deus, se reconciliem com o Senhor. E este é o mesmo caminho que muitos seguem até se afastar de Deus, até abandonar a igreja, e não são muitos aqueles que conseguem retornar. Não são muitos aqueles que conseguem voltar para o Senhor, mas é desejo de Deus que aqueles que se afastaram possam voltar aos caminhos do nosso Deus. Amém, queridos? Em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado a sua confiança? Isaías diz: não devemos confiar na força e no braço do homem. Isaías diz: devemos colocar nossa confiança no Senhor. E se você tem se afastado de Deus por qualquer motivo, reconcilie-se com Ele, volte para Ele. Refaça sua aliança com esse Deus. Isaías nos exorta a jamais confiar na força do homem, pois isso evidencia o deixar de confiar no Senhor, no seu poder, no seu socorro. Salmo 121, que nós lemos: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. A força do homem é limitada, ele próprio é passageiro, pois é um ser humano e mortal. Por mais que possa, por um instante, oferecer ajuda, ele não vai subsistir para sempre. Até pode ser que em algum momento alguém, o homem, a força, o braço, a capacidade, vai ser suficiente para nos socorrer. Mas nem sempre a gente vai poder contar com essa força, com esse auxílio humano. Por isso temos que confiar no Senhor.
Ao contrário do homem, o Senhor é eterno. E Ele é onipotente, pode todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Por isso devemos confiar nele. Se você tem confiado mais em você ou nas pessoas à sua volta, é hora de se arrepender, voltar-se para Deus de todo o seu coração